Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre potências com expoentes naturais. Nessa aula, eu quero começar a falar um pouquinho de potências com vocês sob um aspecto um pouquinho mais formal, demonstrando algumas propriedades, além de fazer exemplo de cada uma delas. Então, vamos lá? Então, a primeira coisinha bastante importante é definir o que é uma potência. Então, nós temos que, se n ele é um número natural, tirando o zero, a potência a elevado a n, isso nada mais é do que multiplicar o a por ele mesmo n vezes, ou seja, a multiplicado por a, multiplicado por a de novo, e assim por diante. Então, aqui eu vou multiplicar o a por ele mesmo todas as nossas n vezes. Desse modo, o a, esse númerozinho de baixo aqui, ele é conhecido como base. N, que é o númerozinho de cima, ele é conhecido como expoente. E o resultado dessa operação é o que nós vamos chamar de potência. Por exemplo, se eu quero fazer 2 elevado à terceira potência, isso nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes, que nós sabemos que vai ser igual a 8. Tudo bem? Isso aí é uma potência quando o nosso expoente é um número natural não nulo, né? Por que não nulo? Porque se eu falar 2 elevado a zero, dizer que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 0 vezes, é algo meio estranho. Existe essa potência, como nós vamos conversar ainda nessa aula, mas é meio estranho falar por essa definição. Agora, quando nós pensamos apenas em expoentes naturais, depois nas próximas aulas nós falaremos sobre expoentes inteiros, racionais e assim por diante. Mas quando nós pensamos apenas nos expoentes naturais, nós temos algumas propriedades muito importantes que nos ajudam a resolver exercícios. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre essas propriedades com vocês a partir de agora. Então, a nossa primeira propriedade, ela diz que toda potência de um número positivo, ela é positiva. Ou seja, não importa qual seja o expoente, 2 elevado ou qualquer número positivo elevado a esse expoente vai continuar sendo positivo. Isso aí vem exatamente da regra de sinal, né? Por quê? Então, demonstrando isso aqui, você vai ter, se o A ele é um número positivo, A elevado a n nada mais é do que A vezes A, vezes A, vezes A. Então, eu vou ter positivo com positivo, com positivo, com positivo, com positivo, e assim por diante. Essa multiplicação, com certeza, ela será um número positivo. Tudo bem? Nossa segunda propriedade, ela vai falar o seguinte: toda potência de um número negativo, ela é positiva se o expoente for par e negativa se o expoente for ímpar.
Como assim? Então, fazendo aqui a demonstração. Imagine que o A seja um número negativo agora. E aí vamos fazer em duas partes. Primeira parte, se o meu expoente é um número par. Então, IN, ele é um expoente par. Então, eu sei que A elevado a N nada mais é do que A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, e assim por diante, até que terminar com vezes A, vezes A. Como N é um número par, quer dizer que o A multiplicado por ele mesmo apareceu um número par de vezes. Ou seja, eu tenho aqui um par de A's, outro par de A, outro par de A e assim por diante. Então, eu sei que o A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, significa dizer que o A vezes A, ele vai aparecer exatamente N sobre 2 vezes. Como assim? Se eu tiver elevado a décima, ele vai aparecer 5 vezes. Se tiver elevado a vigésima, vai aparecer 10 vezes. E assim por diante. E aí, se o A é um número positivo, eu sei que A vezes A, perdão, se o A é negativo, eu sei que A vezes A, ele vai ser um número positivo. E dessa maneira, nós vamos ter aqui positivo, 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 positivo. Portanto, o produto, de A vezes A vezes A vezes A, ou seja, A elevado a N, vai ser um número positivo. Agora, e se o A for um número negativo e o N é um número ímpar? Bom, se isso acontece, A elevado a N, a definição seria a mesma coisa. A vezes A, vezes A, vezes A, e assim por diante, vezes A, vezes A, vezes A. Como N é um número ímpar, o A vai aparecer um número ímpar de vezes. E desse modo, eu vou conseguir fazer alguns pares, mas sempre vai ficar sobrando alguém. Então, nós vamos ter nesse pedaço aqui, ao todo, N menos 1 sobre 2 pares. E vai sobrar o A. Então, nesse primeiro pedaço, A vezes A é positivo, A vezes A é positivo, A vezes A é positivo. Uma multiplicação entre números positivos vai ser positiva, multiplicado pelo A, que é um número negativo, então eu sei que o A elevado a N inevitavelmente será negativo. Tudo bem? Alguns exemplos sobre isso que nós conversamos nessas nossas duas primeiras propriedades são, então aqui, eu tenho 5 elevado a 4, tá? Ele vai ser, com certeza, um número positivo, né? Se você calcular, ele vai dar 625. Agora, se você calcular 5 elevado ao cubo, 5 é positivo, ele também vai ser positivo, vai ser, inclusive, igual a 125. Agora, se você fizer menos 2 elevado à quarta, número negativo elevado a expoente par, com certeza a resposta vai ser positiva. Isso aqui vai ser igual a 16. E menos 2 elevado ao cubo, número negativo elevado a expoente ímpar, ele vai ser negativo. Nesse caso, ele vai ser igual a menos 8. Tudo bem? A nossa terceira propriedade, ela começa já a me ajudar a fazer continhas e não apenas prever o resultado. Então, a nossa terceira propriedade, ela vai ser uma multiplicação de potências de mesma base. A elevado a N vezes A elevado a M. Por propriedade, multiplicação de potência na mesma base, conserva a base que é A e soma os expoentes. Mas por que vai ser isso? Então, vamos demonstrar. Eu tenho A elevado a N vezes A elevado a M. A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Multiplicado por A elevado a M, que é A vezes A vezes A vezes A vezes A, M vezes. Ou seja, nós temos ao todo A vezes 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 A, que vai aparecendo um total de N mais M vezes. Portanto, isso aqui nada mais é do que A elevado a N mais M. Por exemplo, se eu preciso calcular
quanto que vale 2 à quinta multiplicado por 2 elevado à oitava, para não calcular na raça cada uma dessas potências e depois multiplicar, eu posso conservar a base que é 2 e somar os expoentes. E aí, 5 com 8 é igual a 13, correto? Nossa quarta propriedade vai ser a divisão de potências de mesma base. Então, se eu tenho aqui, ó, A elevado a N dividido por A elevado a M, eu sei que eu vou conservar a base e subtrair os nossos expoentes. Ah, mas por que eu faço isso? Então, demonstração. Repara o seguinte. Então, como A elevado a M multiplicado por A elevado a N menos M. Isso aqui eu vou conservar a base que é A e vou somar os expoentes, M mais N menos M. Eu sei que isso aqui vai garantir que A elevado a M vezes A elevado a N menos M é igual a A. Eu sei que M menos M vai dar zero, ou seja, vai ficar A elevado a N. Desse modo, se eu passar esse termo que está multiplicando dividindo por outro lado, eu vou chegar à conclusão que o A elevado a N menos M é igual a A elevado a N dividido pelo A elevado a M, demonstrada a nossa propriedade. Então, aqui, por exemplo, nós temos que 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao quadrado, conserva a base que é 5 e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai ser 1. E 5 a primeira, já que é um expoente pequenininho, vai ser o próprio 5. Tudo bem? A propriedade 5 vai ser uma potência de outra potência. Ou seja, A elevado a N elevado a M. A propriedade nos diz que eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Mas por que eu faço isso? Nós iremos fazer isso porque se eu tenho A elevado a N elevado a M, eu sei que isso aqui é A elevado a N multiplicado por ele mesmo M vezes. E desse modo, eu vou conservar a base que há e vou somar os expoentes. N mais N mais N mais N mais N, ou seja, esses N's vão aparecer aqui M vezes também. E se eu estou somando o N com ele mesmo M vezes, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M vezes N, correto? Repare que se eu fizesse o contrário, se nós fizéssemos A elevado a M elevado a N, isso aqui também seria a mesma coisa, ó. A elevado a M vezes A elevado a M, e assim por diante, até o A elevado a M, agora N vezes. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes, M mais M mais M mais M, que também vai aparecer aqui um total de N vezes, ou seja, A elevado a N vezes M. E como eu sei que a multiplicação ela é comutativa, M vezes N é a mesma coisa que N vezes M, eu posso inclusive completar essa minha propriedade aqui de cima, dizendo que é a mesma coisa que A elevado a M elevado a N. Ou seja, eu posso trocar à vontade esses expoentes de lugar, que o resultado com certeza será o mesmo. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Então, aqui, como um exemplo, vamos fazer 3 elevado ao quadrado elevado à quinta. Conserva a base que é 3 e multiplica os expoentes. Eu sei que 2 vezes 5 vai ser 10. Então, isso aqui vai ser 3 elevado à décima. Então, a nossa propriedade 6, ela vai falar que A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N multiplicado por B elevado a N. Mas
Por quê? Isso aí vai acontecer porque quando nós temos a vezes b elevado a n, isso aqui nada mais é do que a vezes b, vezes a vezes b, vezes a vezes b, e assim por diante, num total de n vezes. Ou seja, a vezes a vezes a vezes a vai aparecer n vezes, a elevado a n, e b vezes b vezes b vezes b n vezes b elevado a n também. Por exemplo, se nós temos 3x elevado ao cubo, isso aqui vai ser 3 elevado ao cubo e x elevado ao cubo. 3 ao cubo, 27, x à terceira. Eu também posso dar essa propriedade ao contrário, e ela é bastante útil nesse sentido. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, então 6 elevado à quinta. Isso porque, ó, essa multiplicação possui o mesmo expoente. Tudo bem? Nossa sétima propriedade, penúltima propriedade dessa nossa aula de hoje, ela vai ser bem parecida, mas em relação a uma divisão. A sobre B elevado a N. A propriedade vai dizer que A sobre B elevado a N é A elevado a N dividido por B elevado a N. Mas por que isso aí? Isso aí vai ocorrer porque se nós temos A sobre B elevado a N, isso aqui nada mais é do que A sobre B multiplicado por A sobre B multiplicado por A sobre B, e assim por diante, um total de N vezes. Como é uma multiplicação de frações, eu vou multiplicar os numeradores, A vezes A vezes A vezes A, que vai dar A elevado a N, e depois eu vou multiplicar os denominadores, que vai ficar o B elevado a N também. Por exemplo, se eu tenho aqui a fração 2 terços, elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta é igual a 32. E 3 elevado à quinta potência é 243. Tudo bem? Eu posso também usar essa propriedade ao contrário. Se eu tenho aqui, ó, 16 elevado ao cubo, dividido por 8 elevado ao cubo. Como ambos os termos da fração estão elevados ao mesmo expoente, eu posso simplesmente fazer 16 dividido por 8, que eu sei que é 2, elevado ao cubo, e aí 2 ao cubo vai ser igual a 8. E aí, a nossa última propriedade dessa nossa aula, se A ele é um número diferente de zero, A elevado a zero vai ser igual a 1. Isso é importante, o A tem que ser diferente de zero. Zero elevado a zero é uma indeterminação matemática, ela não está definida. Então, eu tenho aqui. Por quê? Então, imagina o seguinte, se eu tenho A elevado a um número n dividido pelo A elevado a n, eu sei que isso aqui eu vou conservar a base que é o A e subtrair o expoente n menos n. Agora, A elevado a n menos n, eu sei que n menos n vai ser zero. Então, A elevado a zero. E do outro lado, quando eu pego um número e divido por ele mesmo, essa divisão vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, num exemplo bastante pontual e bem simplesinho, eu tenho aqui o número raiz de 2 elevado a zero. Qualquer número não nulo elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de potência com expoentes naturais. Na nossa próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre potências quando os expoentes forem números inteiros. Eu aguardo vocês lá, um abraço e até a próxima.